Bora, fiel, se liga nas últimas informações do empate do Corinthians com o Palmeiras. E tem informação importante, hein? O Yuri Alberto recebeu uma proposta da Roma da Itália de 171 milhões de reais. Já respondeu, a diretoria acabou de confirmar agora se aceita ou não, hein? Então, seguindo as informações, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Corinthians e Palmeiras ficaram no empate 1-1. Quem traz os detalhes do derby é o Vinícius Nicoletti. Alô, fã de esportes, num jogo movimentado aqui em Itaquera, Corinthians e Palmeiras ficaram no empate de 1-1. Palmeiras teve mais chances, mais domínio do jogo, 19 finalizações contra 9 do Corinthians. O Corinthians acertou apenas um chute no gol e não foi o momento do gol, porque o gol foi contra. Mesmo assim, o jogo acabou empatado. Palmeiras teve a primeira chance logo aos 6 minutos de jogo. O Vitor Roque driblou o marcador e chutou para a defesa do goleiro Hugo. A bola desviou no goleiro corintiano e foi para escanteio. Aos 12 minutos, o lance do pênalti do Palmeiras. O Flaco Lopes foi calçado na área e o juiz, sem dúvida, marcou o pênalti. Vitor Roque fez a cobrança, sem chances para o goleiro corintiano. 7º gol do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras. Aos 26, o gol de empate. Gustavo Henrique ganhou de cabeça, a bola bateu em Pequerez e morreu no gol do Palmeiras, 1-1. Depois de analisar o VAR, analisando aí o impedimento, o juiz confirmou o gol. Aos 41, Angileri cruzou e quase o gol de desempate, a bola atravessou toda a área do Palmeiras. Palmeiras seguiu em cima. Aos 43, Felipe Anderson fez jogada individual, a bola desviou na zaga e saiu para escanteio. Segundo tempo foi mais tranquilo para as duas equipes, Palmeiras em cima, mas não conseguia finalizar. Aos 12 minutos, a melhor chance da equipe alviverde. Maurício saiu cara a cara e o Hugo fez a defesa. Vamos acompanhar o que falaram os personagens desse empate na Arena Corintiana. Olha, eu posso estar enganado e é a minha opinião, mas os jogos aqui este ano, as vezes que viemos aqui jogar, foi isto que vocês viram aqui. Só que nem sempre o resultado traduz aquilo que é a eficiência e a produção de uma equipa, como foi o caso de hoje. O sentimento meu é exatamente esse, é sentimento de derrota, perdemos 2 pontos. Por isso que para mim a valentia do time, a entrega que nós tivemos, uma semana muito pesada, 3 jogos, o campo do Vasco exigiu demais. A segunda partida num campo sintético que também tem uma recuperação completamente diferente de uma normalidade. E agora o jogo de hoje, frente a uma equipe que teve naturalmente a tranquilidade de poder jogar no final de semana, se preparar o máximo possível para esse jogo. Um empate que mantém a invencibilidade do Corinthians contra o Palmeiras aqui em Itaquera. A última derrota da equipe alvinegra jogando em casa foi em 2022, então há 3 anos o Corinthians não perde para o Palmeiras em Itaquera. Próximo compromisso depois da data FIFA. Daqui 10 dias, o Corinthians tem o jogo da volta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Leva vantagem porque venceu o primeiro jogo em Curitiba. Já o Palmeiras entra em campo só no dia 13 de setembro contra o Internacional, jogo no Allianz Parque, sequência do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Vinícius. Ainda sobre o Corinthians, está no site da ESPN, espn.com.br. A Roma quer tirar o Yuri Alberto do timão ainda nesta janela. O time italiano enviou proposta de 27 milhões de euros, cerca de 171 milhões de reais, com possibilidade de bônus, quer dizer, podia bater quase 200 milhões. Para finalizar a transferência, o time italiano precisa correr até esta segunda, 1º de setembro, quando se fecha a janela. Mas temos um outro texto também no nosso site, do Mendel Bidlovski. Segundo a apuração do nosso repórter, a diretoria alvinegra vai bater o pé e não vai negociar Yuri Alberto. Confirmado. Amanhã, se alguém entrevistar alguém oficialmente pelo Corinthians, essa notícia você vai receber. Aqui, informação na temperatura certa. Tá? O Corinthians recebeu uma proposta oficial pelo Yuri Alberto de 170 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians não vai ficar com esse valor. Tá? Não vai ficar com esse valor. Entendeu? É isso que a gente tem que também colocar na cabeça. Vai ficar com metade disso. Tá? E o Corinthians recusou a proposta. Agora, eu vou falar uma coisa aqui na sequência que eu me comprometo em falar essas coisas, tá? Porque nem todo mundo
fala a verdade nos microfones. Mas eu posso já adiantar para vocês que a vontade do Yuri Alberto era ser negociado. Mas o Corinthians não quer negociá-lo, tá? Eu não sei, né, se nesta segunda-feira, com a janela aí fechando, possa ocorrer algum tipo de acordo ainda. Porque quando o jogador quer, tudo bem, gente. Depois, se alguém quiser me chamar de mentiroso, faz parte do jogo. Quando o Yuri Alberto der a sua primeira entrevista, depois de marcar um gol na Neoquímica Arena, e falar que não vai deixar o Corinthians de jeito nenhum, que ama o Corinthians, e que recebeu proposta, mas não quis sair, normal. Quer me chamar de mentiroso? Beleza. Eu tenho minha vida com Deus, eu tenho minha honestidade, eu durmo de cabeça tranquila, tá? A vontade dele era sair, mas o Corinthians não quer liberar, correto? E eu acho o seguinte, chegou a hora do Corinthians mandar, entendeu? Então assim, eu poderia falar, vende esse maluco aí. Não. Chegou a hora do Corinthians se valorizar. Tá certo o Corinthians. Quem manda é o Corinthians. Não é só o jogador que tem que sair, não é só o jogador que tem que sair beneficiado. O Corinthians tem que sair beneficiado. Então eu falo coisas aqui que eu acabo desagradando, tem gente que fica magoado comigo, mas eu vou falar. E depois, se quiserem me chamar de mentiroso, porque numa entrevista ele não vai falar, não, eu queria ir para Roma, eu queria ir, não, eu não queria ir, jamais, eu amo o Corinthians, eu vou ficar no Corinthians até o fim da minha vida. Não. Tá? A informação aqui que eu recebo é de gente importante, ele queria ir e o Corinthians não quer vender. Entendeu? Tá? Então, a proposta... isso, Angelina. Angelina aqui, um abraço para Angelina. A proposta é oficial, confirmada por gente grande do Corinthians para mim. A proposta o Corinthians recebeu na mesa, oficial. Não é aquela conversinha, vai chegar. Não, chegou e o Corinthians não quer negociá-lo. Tá? Não quer negociá-lo. Agora, cara, a gente tem que entender uma coisa, né? Em relação ao Yuri, em relação ao Yuri Alberto, tá? Em relação ao Yuri Alberto, nós temos que entender uma coisa, hein? Tá? Em relação ao Yuri. A gente está falando de 28 milhões de euros, correto? Nós estamos falando aí, é uma proposta da Roma, de 28 milhões de euros, correto? O Corinthians tem que entender uma coisa. Vai ficar com o Yuri Alberto para sempre, porque não vai chegar proposta melhor do que essa. Tá? Não... o pessoal quer a vinheta aí, solta a vinheta, solta. Eu estou trazendo uma informação aqui, tá? Que amanhã não venham me tratar como eu errei a informação, porque, primeiro, às vezes a Roma pode aumentar a proposta, às vezes o Corinthians muda de ideia porque o jogador quer sair, então dá medo, tá? Dá medo, né? Nós estamos falando de 28 milhões de reais, nós estamos falando de 178, nós estamos falando de 178 milhões, né? Eu falei 171, na verdade é 178, né? Nós estamos falando aí de 89 milhões de reais na mão, tá? 89 milhões de reais na mão. Cara, 89 milhões de reais na mão. Você venderia? É muito difícil essa análise. Você pagaria o transfer ban,
sairia gastando que nem louco em poucos minutos, eu não sei se vale a pena, tá? Eu não sei se vale a pena, porque você ia ter que gastar. Ia ter que gastar para repor o Yuri. E eu não venderia. Hoje eu não venderia, tá? Hoje eu não venderia. E nem sei se é à vista, tá? Não tem essa informação que vocês estão perguntando aí, Rodrigo, se é parcelado ou se não é. O Bidon, por exemplo, eu venderia. Por que eu venderia o Bidon? Porque o Bidon não vai decidir nada para nós, né? Tudo bem, pode até marcar um gol do título aí, mas digo no jogo a jogo, ele é, enfim, é quase nulo, né? Eu venderia o Bidon, tá? Mas o Yuri Alberto eu não sei se eu venderia. Ele quer sair, tá? Ele quer sair. Ele gostou da ideia. Então amanhã, se ele chorar, pedir pelo amor de Deus, tá arriscado até o Corinthians liberar. Entendeu? Então eu tô falando hoje, tá? Hoje o Corinthians recusou a proposta. Entendeu? Hoje o Corinthians recusou a proposta. Tá? Agora, sinceramente, eu não acho o Yuri maravilhoso. Para mim, a gente poderia também conquistar títulos sem ele. É claro que se perde ele e o Memphis, aí a situação muda, né? Você tem que escolher quem que você vai perder dos dois, tá? Ou Yuri ou Memphis, não dá para perder os dois. Entendeu? A gente não vai chegar até o final do ano com Vitinho e Guinegão, com Kaique e Guinegão. Aí não. Então você tem que escolher um dos dois. Eu preferiria perder o Memphis. A economia seria muito maior do que até o valor que entraria no caso do Yuri. Tá? Então eu acho, para mim, deixa aí, meu irmão. Você não vai contratar ninguém, pô. Ainda você vai perder o Yuri Alberto. Entendeu? Você vai perder o Yuri Alberto. Cara, e vou te falar, velho. Ó, a gente vende jogador, vende jogador e continua endividado. Por que nós vamos torcer para vender? Não, deixa ele aí. Entendeu? E eu não venderia. Eu não venderia pra quê? Nós vamos ter quem no lugar? O Guinegão, velho, a gente tá empolgado com o Guinegão, mas ele tem limitações técnicas. Ele tem limitações técnicas. Tá? E outra, meu irmão, nós vamos se livrar do transfer ban, vamos ficar devendo um monte ainda. Tá? Nós vamos pegar o dinheiro do Yuri Alberto. Sabe o que vai acontecer com o dinheiro do Yuri Alberto? Nós vamos pagar o transfer ban e o Memphis. Acabou o dinheiro. Deixa ele aí, meu irmão. E nós vamos perder o centroavante. Por que nós queremos vender, velho? Repito, vai vender e não vai resolver nada. Deixa o cara aí que vai ser importante. E eu nem morro de amores pelo sorrisinho, hein? Mas deixa ele aí que é importante. Entendeu? Ele tem as limitações também, Larissa. Concordo que tem. Só que a gente não tem elenco pra sair vendendo o Yuri hoje. Entendeu? Tá? A gente, o Yuri, queira ou não, tem hora que ele mete uns hat-trick, sei lá. O Yuri é louco, velho. Ele mata uma bola na canela, ele tropeça na bola, daqui a pouco ele mete 3 gols num jogo, 2 no outro. Ele é assim, velho. Ele deslancha de marcar gol. Não dá, meu irmão. É melhor ficar com o Yuri. Entendeu? Meu irmão, eu prefiro, ó. Mas vai se livrar do transfer ban. Pra quê? Pra trazer quem? Os duvidosos? Nossa. Beleza. Vende o Yuri, paga o transfer ban. Aí vem Vitor Sá, Caio César, Esgaio. Nossa, que maravilha. Para. Vai torrar o dinheiro do Yuri em jogador que não compensa. Entendeu? Não venderia, tá? Não venderia, né? Não venderia. E pra mim tá resolvido. Entendeu? Essa minha reflexão perfeita. Né, o pessoal falando aí, o dinheiro vai sumir, perdemos um centroavante, ficará pior. Pô. Entendeu? Samir falou já dos 30%, falei dos 30% já abri o coração em relação a esses 30%, Yuri é a melhor opção. A culpa do Corinthians sofrer na lateral como sofreu hoje, como sofreu em outros jogos, a culpa é de Fabinho Soldado. Ele é o executivo de futebol do Corinthians, ele é o responsável por contratar jogadores. O Corinthians, por exemplo, recusou um jogador chamado Joaquim Garcia, da Seleção Olímpica Argentina, titular do Vélez Sarsfields,
O Corinthians recusou um jogador que era de graça, tá? Eu tenho aqui a prova aqui, porque o empresário, né, o empresário que ofereceu, eu sei quem é, entendeu? Então, assim, eu não tô falando só do Joaquim Garcia, eu tô falando de vários. O Corinthians poderia ter contratado vários laterais, tá? Vários laterais, e o Corinthians não contratou. O Corinthians, aliás, não conseguia renovar com o Jacaré. O Jacaré ficou afastado do Corinthians, me confirmaram, porque não renovava contrato, né? Não foi utilizado porque não renovava contrato. O Jacaré tem suas limitações técnicas também, já deu para perceber, mas pelo menos é um jogador de ofício. Então a gente errou em tudo na lateral direita, e hoje a gente vê o Charles fazendo esse pênalti, né? A gente vê o Charles passando mal na lateral direita, simplesmente porque ele já é um meio-campista mediano. Você imagine o Charles de lateral. E o Café do Setorista, na quarta-feira, quando acontece aquele... quando o Félix Torres entra lá para causar terror na quarta-feira, eu já falo para vocês na quinta que o Dorival ia desistir do Félix Torres. Eu já falei na quinta que ia ser Kaká ou Charles, e foi o que aconteceu aqui, você fica muito bem informado, foi o que aconteceu hoje. Ele desistiu do Félix Torres, mas não resolveu o nosso problema, velho. O nosso problema, o Corinthians precisa contratar, né? E quando teve a chance de contratar, o Fabinho Soldado não quis contratar, porque o Fabinho Soldado, ele virou amigo dos jogadores, criou uma panela no CT Joaquim Grava, aquela coisa de que, ó, não vou trazer uma sombra para você, não vou trazer uma sombra para você, não vou trazer uma sombra para você, e aí a gente não trouxe zagueiro, a gente não trouxe atacante de lado, a gente não trouxe lateral, a gente não trouxe ninguém, porque o Fabinho Soldado fechou com o grupo. Primeiro, por uma ilusão de que o fato de conseguirmos a classificação, né, para pré-Libertadores da América da maneira heróica como foi, saindo ali, né, de uma briga de rebaixamento para se classificar, aí, meu irmão, iludiu, né, o cara, a soberba, né, tomou conta e fez o Corinthians hoje passar mal. Então muita gente é culpada do que acontece no Corinthians, né? Augusto Melo, Rubão, Fabinho, muita gente errou e o Corinthians hoje se encontra numa situação dessa. É muito fácil eu chegar aqui e falar, esse Charles é isso, esse Charles é aquilo, mas não era pro Charles estar jogando lá. Não era pro Charles estar jogando ali. Não era pro Charles estar jogando ali. Não era pro Charles estar jogando ali. Vocês estão entendendo? Não era pro Charles estar jogando ali. Mas o executivo de futebol, que muita gente passa um pano, que acha maravilhoso, que acha não sei o quê, fez isso com o Corinthians. Ele, o seu Augusto Melo e companhia, né? Enfim, não podemos falar nada, né? Acho que tá bem claro isso, tá? Então, a gente pagou 5 milhões pelo Mateuzinho, que já não é grande coisa, e não colocamos ali uma sombra para ele. Aliás, a sombra que tinha, que era o Fagner, nós pagamos 500 mil por mês. 500 mil por mês, 500 mil por mês pro cara jogar no Cruzeiro. Não esqueça disso nunca. Quando você vê o Charles na lateral direita, quando você vê o Kaká na lateral direita, igual nós vimos, quando você vê o Félix Torres na lateral direita, não se esqueça que o Corinthians emprestou o Fagner pagando 500 mil por mês para o Cruzeiro. Cara, isso é inacreditável, né? Essa última fala aí de Sami Carvalho, cara. A gente ser lateral e o Fagner comendo a bola no Cruzeiro lá. Aqui, a única coisa que o Fagner comia também era só comida, né? Que a maioria do tempo dele, a maior parte do tempo dele, ele tava fora de forma, né? Então, mas mesmo assim, faria, mano, o Fagner pesado, fora de forma, é muito melhor, não tem nem comparação que com o Mateuzinho, com o Félix Torres, com o Charles, não tem nem comparação, o Léo Maná. Então é isso, cara. Cara, e oferta aí, mano, bem na hora num derby, né, cara? Quando a gente recebeu uma proposta da Roma aí, 171 milhões de reais, mas quando a gente tem, acho que 50%, 51% do Roberto, então metade disso. Acho que não vale a pena vender agora, cara. A gente tem até a terça-feira pra contratar algum jogador, não vai dar tempo. A gente tem transfer ban aí, não vai dar tempo. Conversa com o Yuri pra ficar até o final do ano, mano, pra ajudar a gente, porque, cara, vai pra Roma, cara, vai fazer o que na Roma? Na moral, cara, o sonho dele é jogar na Inglaterra. Espera um pouco, final do ano ele vai e tal. Senão vai complicar, cara. O Samir falou ali que se o Roberto sair, a gente continua brigando por título. Eu acho que não, cara. Apesar do Guinegão tá fazendo gol e tal, mas num jogo grande assim, cara. O Guinegão jogou bem hoje, mas ainda não passa muita confiança pra jogar jogo grande, né, cara? Jogo que, né? Vamos deixar uns caras cascudos ainda. Apesar que o Yuri é novo também, né, cara? Nem parece que o Yuri tem 23 anos, 24 anos. E já joga a bola que joga, né? Claro, às vezes tem a má fase dele que, só por Deus, é canelada, é bola pra fora do estádio, mas Yuri, quando desanda fazer gols,
é outro cara. Então é isso, comenta o que você achou dessa proposta da Roma por Yuri Alberto, 171 milhões de reais. O Corinthians já vetou, rejeitou, mas o Samir falou que o Yuri Alberto quer sair. Cara, complicado demais, velho. Na moral, corintiano não tem um dia de alegria, cara. Um dia de alegria. Então, comenta aí, deixa o likezão, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então, até o próximo vídeo ali, é nóis.